Olá! Nesta análise, vamos aprofundar uma das histórias mais influentes de todos os tempos, a vida de Jesus. A ideia é extrair a essência das narrativas dos Evangelhos para, entendermos essa jornada, que começa de um jeito tão humilde e deixa um legado que acabou por moldar o mundo. Muito bem, vamos mergulhar de cabeça nesta fonte. Ela nos conta uma história cheia de contrastes, e contrastes bem fortes. Tudo começa não em um palácio, como se esperaria de um rei, mas numa simples estrebaria. Um cenário totalmente improvável para alguém que é chamado de Salvador. A nossa história se inicia na Judeia, sob a ocupação romana. Um decreto de recenseamento do imperador acaba desencadeando uma série de eventos que, segundo a fonte, iriam cumprir uma antiga profecia, a de que um Salvador nasceria na pequena cidade de Belém. E o que acontece em seguida é uma sequência de eventos extraordinária e muito rápida. Como podemos ver aqui, a simplicidade do nascimento de Jesus é logo confrontada com anúncios vindos dos céus, visitas de reis e, ao mesmo tempo, a ameaça iminente de um rei bastante ciumento. E esta citação, ela ilustra um tema central de uma forma brilhante. A notícia mais importante do mundo não foi entregue aos poderosos, nem aos sacerdotes no templo. Não, foi dada a pastores humildes, que estavam simplesmente a cuidar dos seus rebanhos durante a noite. Logo em seguida, a narrativa dá uma virada sombria. A família é forçada a fugir, a se tornar refugiada no Egito, usando aqueles presentes valiosos que receberam dos magos para sobreviver, e eles ficam por lá até à morte de Herodes. Depois de retornarem do Egito, a história dá um salto no tempo e entramos na vida pública de Jesus. E olha só, mais uma vez, o seu ministério não se inicia com uma grande cerimónia de coroação, mas sim com atos de humildade e provações bem severas. O seu primeiro ato público é este batismo simbólico por João Batista. E é exatamente nesse momento, diz a fonte, que os céus se abrem e uma voz declara: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." É uma confirmação da sua identidade divina. Logo depois dessa afirmação celestial, Jesus passa por uma provação de 40 dias no deserto. Ali, ele enfrenta 3 tentações que são fundamentais, como vemos aqui: o desejo físico, o orgulho espiritual e a busca por poder terreno. Cada uma delas é, na verdade, um atalho, uma forma de usar o poder divino para benefício próprio. E ele rejeita todas, escolhendo o caminho da obediência e da confiança nas Escrituras. Bem, depois de estabelecer o seu propósito, Jesus começa a ensinar. E a sua mensagem, ela bate de frente com as normas religiosas e sociais da sua época. E o que é realmente interessante neste ponto é como ele enquadra um conflito central. Jesus ensinando que o espírito da lei, ou seja, a compaixão, é muito mais importante do que a sua interpretação literal e rígida. Então, um especialista em leis religiosas tenta testá-lo, com aquela famosa pergunta: quem é o meu próximo? Provavelmente ele queria uma resposta que justificasse os seus próprios preconceitos. Mas Jesus, ele subverte a pergunta. Em vez de dar uma definição técnica, ele conta uma história inesquecível. O ponto crucial aqui foi absolutamente revolucionário para a época. Ao transformar o samaritano, que era visto como um inimigo desprezado, no herói da história, Jesus redefine o conceito de próximo. Não tem a ver com tribo ou religião, mas sim com quem demonstra compaixão por alguém que precisa. A partir daqui, a tensão na narrativa só aumenta. Jesus faz a sua última viagem a Jerusalém, o centro do poder religioso, bem na época da festa da Páscoa. Depois de ser aclamado como um rei humilde ao entrar em Jerusalém, Jesus vai direto para o templo, mas não para rezar. Pelo contrário, ele expulsa os comerciantes dali, acusando-os de transformar uma casa de oração num covil de ladrões. E na sua refeição final com os 12 discípulos, ele primeiro faz um ato de total humildade, lavando os pés de todos. E logo depois faz esta previsão chocante. A fonte nos apresenta este momento como o início de um ritual central do cristianismo. Ele está, na verdade, ressignificando a Páscoa como uma lembrança do seu próprio sacrifício que estava prestes a acontecer. Depois da ceia, no jardim do Getsemane, ele é traído por Judas, um de seus próprios discípulos. É preso pelos guardas do templo e, nesse momento, abandonado por todos os seus seguidores, que fogem apavorados.
O que se segue é uma série de julgamentos feitos às pressas, durante a noite, que nos levam ao clímax dramático e decisivo de toda a história. A fonte faz questão de mostrar o contraste absurdo entre as duas figuras e enfatiza a escolha da multidão que opta por libertar o culpado e condenar o inocente. Depois de horas de sofrimento na cruz, Jesus diz as suas palavras finais. E a fonte descreve que, no momento da sua morte, o céu escureceu e um terremoto sacudiu a terra. A história parece ter um fim trágico, com Jesus sendo sepultado num túmulo emprestado. Mas no terceiro dia, quando os seus seguidores chegam lá, encontram a pedra removida e os guardas sumiram. O que nos leva à pergunta: onde estava o corpo? A narrativa termina não com a morte, mas com a ressurreição, e isso é apresentado como a vitória final e o cumprimento de tudo o que Jesus havia prometido. Então, o ponto central, segundo esta narrativa, é que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus oferecem um plano completo para a salvação da humanidade. E é essa a grande questão que essa narrativa nos deixa. Como é que esta história antiga, que para os crentes transforma a própria história e oferece uma promessa para o futuro, continua a ter um impacto tão profundo no nosso mundo até hoje?